Graça e paz, irmãos. Amém. São todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, de onde estamos realizando esse segundo culto do ano, segundo culto matutino do ano. E ainda estamos fazendo a partir de casa, a partir de fevereiro, mês 2, já estaremos com as atividades presenciais na igreja, todas elas, incluindo também esse culto matutino, que é um culto de ensino, um culto porque a gente focaliza mesmo na escola bíblica para meditarmos, pensarmos um pouco melhor sobre alguns textos bíblicos. E por falar em textos bíblicos, estamos lendo o Novo Testamento esse ano. Se você ler um capítulo por dia, e começando no dia 1º de janeiro, você já deveria então, hoje dia 10, ter lido 10 capítulos de Mateus. Se você leu um por dia, você vai terminar de fazer essa leitura lá por volta de 17 de setembro, porque são 260 capítulos em todo o Novo Testamento, desde Mateus 1 até Apocalipse 22. Então, você vai ter tempo, você vai ler um capítulo por dia. Tem dúvidas? Anote. Depois você passa para o pastor ou passa para mim, nós vamos encaminhar para o professor Alexandre. De repente a sua dúvida é de mais algum irmão e a gente pode então nas próprias aulas, nos momentos de ensino, estarmos esclarecendo essas dúvidas. E quando estivermos presencialmente, você que nos acompanha pela internet, e só pode nos acompanhar pela internet porque você está muito distante de nós, não fique preocupado, nós vamos continuar passando essas aulas assim pelo Facebook, Vamos estar gravando ao vivo também. E depois então, quando dermos por encerrado, que o pastor coloca a bênção apostólica, aí quem ainda tiver dúvidas sobre os textos, nós podemos ficar um pouquinho mais lá no templo, quando estivermos presencialmente, para esclarecer essas dúvidas. Olha que coisa boa. Agora eu também desafiei os irmãos, eu e o pastor, que vamos ver quantos você consegue ler. Quantas vezes você consegue ler o Novo Testamento? Bom, lendo um capítulo, você vai terminar lá para setembro. Se você ler 2 capítulos, você vai terminar antes, dá tempo de você fazer mais uma leitura. Então, de repente, você vai fazer 2 leituras no ano. E se você estiver lendo 3 capítulos, tenho certeza que você vai se surpreender, porque você vai ver que você não vai conseguir ler só, vou ler 3 capítulos, então vou ler 3 vezes. Talvez não. Talvez você leia 4 vezes. Já pensou? Você fazer uma leitura dessas? Ah, vai ser muito bom. Eu mesma estou lendo, já estou com algumas dúvidas, já estou anotando. E claro, eu moro com o pastor, e aí eu falo, ai, amor, o que é isso? Tal. Fiquei na dúvida. Então ele vai me esclarecendo, vai me deixando mais atenta. Falo, puxa, eu não tinha pensado por aí. E é isso, irmãos, nós vamos juntando os nossos pensamentos para fortalecer uns aos outros. Fala, pastor. Lembrando que já estamos recebendo algumas dúvidas. Sim. E o pastor estará já trabalhando em cima disso nesta semana, tendo em vista que esta última semana a nossa agenda estava apertada. Ela esteve bem apertada, então nesta semana já encontraremos um tempo para poder nos debruçar aí nas dúvidas e poder esclarecer já estes irmãos que já vem direcionando para nós. Isso mesmo. Então veja, é um ano desafiador. Já vivemos 1/3 do mês de janeiro, 10 dias. Puxa, então vamos aproveitar bem esse ano, cada dia. E tem um texto bíblico que diz assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. É isso. Então, estamos cada dia contando, irmãos. E cada dia que você lê, você vai acrescentando e vai crescendo. Que privilégio você poder ler o Novo Testamento. Sim. Quanto aprendizado, quanta coisa boa. E nós precisamos realmente ler, gravar, aprender para os dias que virão. Sim. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por teu amor tão grande por nós, por ter permitido, Senhor, que a tua palavra chegasse até nós. Amém. E estar nos desafiando, Pai, estarmos buscando mais, conhecer mais de Ti. Cada vez que lemos a Tua palavra, é como se estivéssemos mesmo ouvindo a Tua voz falando conosco. Porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Então, Pai, continua a falar no nosso coração e motive, Senhor, Teus filhos que ainda estão adormecidos e não estão ainda preocupados com isso. Mas sabemos, Pai, que há irmãos nossos que não têm nenhum exemplar da Bíblia, não podem estar lendo. Gostariam, Pai, e não podem. Então,
que cada um de nós possa dar valor, Pai, nessa porção da palavra traduzida na nossa língua. Que privilégio, Pai, termos a Bíblia no português, quando tantos povos ainda não têm um versículo apenas traduzido na sua própria língua. E sabemos o quanto é especial quando somos orientados naquilo que nós compreendemos, o nosso idioma, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, aqueles que são perseguidos, que estão hoje não podendo desfrutar da comunhão e de um culto. E pedimos que o Senhor desperte, então, esses que dormem e nos motive, Senhor, a estarmos sempre buscando mais e mais o Senhor. Pai bendito, abençoa aqueles que hoje estão tristes porque perderam entes queridos. Sabemos, Pai, que estão chegando notícias tristes daqueles que estavam com familiares internados e hoje, Pai, não estão mais entre nós. Que o Senhor possa consolar as famílias enlutadas do Teu povo todo, Pai, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o nosso país. Recebemos muitos pedidos de oração por pastores infectados, por pessoas, missionários que estão enfrentando lutas e desafios. Ó Pai, consola os corações. Amém. E abençoa-nos, Senhor, nesse dia. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos repetir nosso tema e divisa? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Sim. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. É porque os irmãos vão chegando aos poucos. Liga o Facebook e já começou o culto, né? Então são bem-vindos, sim. Vamos repetir tema e divisa. Tema: firmados na fé. Divisa: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos louvar ao Senhor com um hino maravilhoso, que é Maravilhas Divinas. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, a seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior.
amor de Deus pela humanidade perdida é realmente maior de todas as maravilhas. Deus, sendo santo e perfeito, planejou tudo para estarmos com Ele para sempre. Esse plano começou a ser executado no Éden. Passou por gerações até que foi consumado na cruz por Jesus, seu perfeito Filho, que veio para ser o nosso Redentor. Vamos cantar agora o hino 14. Há muito tempo que não o cantamos. E ele conta como Deus cuidou do seu povo. Abraão é chamado o pai da fé. Foi um grande amigo de Deus. Por vezes conversou com ele. Vejam que é uma melodia tradicional hebraica, irmãos. Olha que coisa linda. E a poesia é atribuída a um autor, poeta, de 1400. Glórias ao teu nome, Senhor. Eterno nosso Deus. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Obrigado, Pai, por nos tomares pela mão, Senhor, por nos dares salvação em Jesus. Amém. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu me preparou, eu subirei. Aleluia. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor, e hei de sempre engrandecer meu Redentor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus, amoroso, e que nos deu Jesus, teu Filho, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar e nos deu salvação eterna. Obrigado pela certeza da salvação e da eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é imutável em seus propósitos e promessas. O Salmo 33:11 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Glórias a Deus por isso. Está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Amém.
Agradecemos, Pai Santo, por tua imutabilidade. Amém. Agradecemos porque o Senhor cumpriu a promessa de enviar Jesus, o Salvador. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica, que encontra-se no Salmo 77, versículos 5 e 6 e de 11 a 20. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. E apenas para ensino, irmãos, a palavra selá, no verso, toda vez que encontra essa palavra, é uma pausa. Quando os salmos eram cantados, é justamente nesse momento em que faz uma pausa, um silêncio. Prossigamos. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma parte para outra. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Amém. Glória a Deus. Assim como o Senhor guiou o teu povo pelo deserto, como um bom pastor, o Senhor tem guiado nossas vidas. Gratos, entoaremos louvores a ti. Amém. Cantaremos o hino 381, Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda
Senhor, assim como acabamos de cantar, queremos que todos possam perceber que somos ovelhas do teu rebanho, em nome de Jesus. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. E o professor Alexandre, muito antes de eu pensar no culto, ele me mandou a lição recentemente, e eu já tinha separado os hinos de hoje. Não podia imaginar que a lição tinha um tema tão interessante, tão dentro daquilo que já cantamos hoje. Deus é difícil? Vamos ver o que o professor preparou para nós. Todos, bom dia a todas, aos irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos acompanham por esse canal virtual, né? Onde nós desenvolvemos nossos estudos, nossas reflexões da EBD. Nós vamos então dar início à nossa EBD de hoje, ok? E vamos fazer isso inicialmente com uma oração. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio. Abençoa agora este momento, que tudo que for falado aqui, estudado aqui, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para a nossa edificação. Abençoa este momento e que o Senhor possa falar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Nesses últimos dias, eu estava observando um texto, e esse texto ele estava chamando muito a minha atenção. Eu falei nos últimos dias, mas já faz um certo tempo. Eu falei, eu vou guardar o momento certo para a gente para nós analisarmos, né, comentarmos sobre esse texto. Na verdade, acontece o seguinte, eu tenho uma Bíblia, a Mensagem, que é aquela Bíblia, numa linguagem mais atual, mais contemporânea, né? Tá certo? E lá no livro do profeta Joel, tem uma introdução, e esse texto aqui eu achei muito bom e quero compartilhar com vocês. Aliás, se você tem uma Bíblia como essa, a Bíblia Mensagem, você sabe que isso acontece, né? Então, toda vez que a gente se depara com um livro, seja do Antigo ou do Novo Testamento, primeiramente você tem uma introdução, né? Um comentário sobre o livro, quem escreveu esse livro, para quem escreveu, em que época ele foi escrito, qual era o contexto histórico na época em que o livro foi escrito. E eu gostei muito desse texto, em particular aqui, da introdução, né, do livro do profeta Joel. Eu quero compartilhar isso com vocês agora. E vejam como que esse texto, ele tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Acompanha comigo, diz aqui o seguinte, ó. Quando ocorre o desastre, a compreensão de quem Deus está em jogo. A doença inesperada ou a morte, a catástrofe nacional, a conturbação social, a perda pessoal, a praga ou epidemia, você pode mudar aqui para pandemia, tá certo? A devastação pela enchente ou estiagem transformam homens e mulheres que durante muitos anos não tenham dado a mínima atenção a Deus em teólogos imediatos. Olha que coisa interessante. Então, repito, ele diz aqui o seguinte: quando ocorre o desastre, quando ocorre a calamidade, quando ocorre o infortúnio, ele fala que a compreensão de quem Deus está em jogo, está em xeque. E ele está falando aqui de várias situações, inclusive uma praga ou epidemia, poderíamos traduzir, como eu falei, para pandemia. O momento que nós estamos vivendo agora, estamos atravessando esse momento
difícil, né, da nossa história, ele fala que numa situação como essa, quando ocorre o desastre, homens e mulheres que durante muitos anos ou que por muito tempo não deram a mínima atenção a Deus, certo? Essas pessoas se transformam da noite para o dia em teólogos. Começam a falar sobre Deus, né? E olha que coisa interessante. As declarações se multiplicam. Que tipo de declaração? Você já deve ter escutado isso. Qual de nós já não escutou? As declarações se multiplicam. Por exemplo, Deus está ausente, né? Você já deve ter escutado esse tipo de comentário, né? Diante do sofrimento que existe no mundo, diante de tanta pobreza, de tanta calamidade, né? Onde está Deus? Né? Deus está ausente. Deus é aquele ser que criou os céus e a terra, deu corda no relógio e foi embora, né? Tirou férias permanentes. Então tem muita gente que pensa isso, né? Deus está ausente, Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Tem gente que pensa o contrário, fala assim, Deus está furioso. Ou seja, Deus ele está mandando a praga, ele está mandando a epidemia porque ele está furioso, a paciência dele se esgotou e é isso, né? Outra coisa, outro comentário, outra declaração. Deus tem seus preferidos e eu não sou um deles, né? Muitas pessoas estão escapando da praga, da epidemia, do infortúnio, não é o meu caso, né? Deus tem os seus queridinhos, eu não sou um deles, tá certo? Deus não consegue dar conta do mundo. Muita gente acredita que Deus ele não intervém na história, tá certo? Ele não intervém na história, ele não está preocupado a esse ponto com os seres humanos. Tá certo? Ele não dá conta daquilo que ele criou. Deus está guardando rancor há muito tempo e agora estamos pagando por isso. E assim por diante. Então você entendeu aqui aonde que o autor está querendo chegar? Nessa introdução ao profeta Joel? Ele fala que as declarações se multiplicam. Quem antes nem falava em Deus ou nem levava a Deus em conta, quem antes na sua lista de prioridades, né, não tinha Deus, de repente as pessoas se transformam em teólogos, começam a falar sobre Deus, e os comentários são desse tipo que nós vimos aqui. Deus está ausente, Deus é rancoroso, Deus é vingativo, ele não dá conta do mundo, né? E vai por aí afora. Aí continua. A tarefa do profeta, em outras palavras, eu não sei se você está entendendo aqui, mas é o seguinte, muita gente evidentemente não acredita em Deus. E não acreditando em Deus, né? Para ele tudo que está acontecendo aí tem razões naturais, perfeitamente explicáveis, entendíveis, né? E Deus não tem nada com isso, Deus é para os supersticiosos, né? Tá certo? Mas muita gente que de repente acredita em Deus, pode não acreditar da mesma maneira que nós acreditamos, certo? Mas muita gente que inclusive acredita em Deus acha que Deus realmente é o culpado por tudo isso, né? Deus é o culpado. Ele é o culpado porque ou ele que mandou a praga, a epidemia, ou ele permitiu tudo isso, certo? E não põe um basta, não põe um fim nisso, tá certo? Então Deus, ele tem culpa, ele é o culpado de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Ele poderia acabar com o sofrimento se assim o desejasse. Vocês entendem aonde que eu estou querendo ir? Você vai entender. Se você não está entendendo, você vai entender mais para frente. Aí o nosso texto diz assim, ó: a tarefa do profeta é levantar-se na hora da catástrofe
e esclarecer quem Deus é e como ele age. Se o profeta for bom, isto é, se o profeta for correto, for verdadeiro, o desastre se torna uma alavanca para arrancar as pessoas dos seus pecados e libertá-las para Deus. Joel era um desses bons profetas. Então você entendeu aqui o que o nosso texto está dizendo? Repito, se o profeta for bom, se o profeta for verdadeiro, falar realmente da parte de Deus, Deus falar pela boca dele, o desastre, ele acaba se tornando uma alavanca, uma oportunidade para arrancar as pessoas dos seus pecados e libertá-las para Deus. Tá? Eu compartilho dessa ideia. Eu já falei isso para vocês na aula passada. Eu disse para vocês que, na minha opinião, você não precisa concordar comigo, mas eu acredito assim. Eu acredito que a pandemia é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós olharmos para nós mesmos, nos reexaminarmos e mudarmos o nosso caminho. É uma oportunidade que a gente está tendo de pensar nós mesmos, de pensar o nosso relacionamento com o outro, de pensar o nosso relacionamento com o meio ambiente. Olha o que nós estamos fazendo com esse planeta lindo que foi criado por Deus, e nós fomos colocados aqui como administradores dessa criação, tá certo? Então o que acontece? Eu acredito que a pandemia tem sido uma oportunidade que Deus está dando para repensarmos tudo, tá certo? Ou seja, tá aqui, ó, o desastre se torna o quê? Uma alavanca para arrancar as pessoas da passividade, da mesmice, tá? Dos pecados, da letargia e libertá-las para Deus, tá certo? E Joel foi um desses profetas, né? Joel não era aquele cara que chegava e ficava afagando o ego do povo, né? Dizendo, não, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão indo por caminhos que não agradam a Deus, mas Deus é bom, Deus vai perdoar tudo, né? Vocês vão prosperar. Não. Joel era aquele cara que veio com a palavra de juízo. Corrijam os seus caminhos, mudem de vida, arrependam-se. Então vamos lá. Inclusive eu estava lembrando aqui, você sabe que durante essa pandemia, ano passado, eu li um texto do teólogo Leonardo Boff, e ele fala mais ou menos isso também. Ele fala que essa pandemia, de certa forma, é um ultimato que está sendo dado para o homem mudar a sua vida, para o homem repensar, né, os seus relacionamentos, primeiramente com Deus e depois com tudo isso que nós falamos, com o outro, com a natureza, né? Ultimato. Então vamos lá. Joel era um dos bons profetas. Ele usou um fato contemporâneo em Israel como ilustração, a fim de despertar o povo para a realidade de que não se passa um dia sem que estejamos lidando com Deus. Estamos sempre lidando com Deus. Então Joel estava lembrando o povo disso, lá nos tempos do Velho Testamento, tá certo? Ele falou assim, olha, não se enganem, nós estamos lidando com Deus o tempo todo. Não há sequer um dia que nós não lidamos com Deus. E ele, para levar a palavra de Deus, para levar o povo ao arrependimento, ele usou um fato que estava acontecendo no Israel de sua época, como uma ilustração para despertar o povo. Que fato que estava acontecendo? Uma praga terrível de gafanhotos estava devastando as colheitas em Israel. E isso resultou num desastre agrícola de grandes proporções. Aqui no meu texto diz o seguinte, ó,
Os gafanhotos podiam desfolhar uma árvore em questão de minutos, uma lavoura de grãos em poucas horas. Um enxame maior poderia devastar a economia de um país em poucos dias. Num dia, os ouvintes de Joel eram prósperos e estavam festejando. Na semana seguinte, estavam chocados por perderem tudo o que possuíam. Então, isso estava acontecendo nos tempos do profeta Joel. Israel estava sendo assolado por uma praga de gafanhotos que estava provocando um desastre agrícola de enormes proporções. E ele se utilizou desse desastre, se utilizou dessa praga terrível de gafanhotos para chamar a atenção do povo e usar isso como uma ilustração para o povo despertar para a realidade de que tem que haver arrependimento, tem que se voltar para Deus. Estamos lidando com Deus o tempo todo. Essa era a mensagem de Joel, tá? Então tá aqui, ó. Joel comparou a invasão de gafanhotos a uma maciça invasão militar. Ele comparou os gafanhotos a um verdadeiro exército. Mas qualquer outra catástrofe teria sido bem aproveitada por ele, tá? Então tá aqui, ó. Em certo sentido, e presta bem atenção nisso que nós vamos falar agora, presta bem atenção. Em certo sentido, a catástrofe não introduz nenhum elemento novo na nossa vida. Apenas expõe a realidade moral ou espiritual que já existe, mas que estava escondida debaixo de uma camada de rotina, de preocupação com nós mesmos e de ocupação com os afazeres da vida. De repente está diante de nós um universo moral, no qual nossas decisões acumuladas, o que dizemos e fazemos, como tratamos os outros, a obediência ou desobediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, de repente, tudo isso está diante de nós e as nossas decisões são postas em contraste com a forte luz do juízo divino. Então, atenção para isso, olha como isso aqui é importante. Vamos repetir, ó, guarda bem isso. Em certo sentido, a catástrofe não introduz nenhum elemento novo na nossa vida. Ela apenas expõe uma realidade que já existe e que estava escondida, camuflada, debaixo da nossa rotina, debaixo do nosso dia a dia. Então, atenção para isso, hein? Tá certo? Eu vou traduzir isso daqui para uma linguagem mais próxima do nosso momento. A pandemia, ela não introduz nenhum elemento novo na nossa vida. Eu estou falando em termos de realidade moral e realidade espiritual. É nesse sentido que eu estou falando. Se você pegar o aspecto moral, o aspecto espiritual, tá? Deixando aqui bem claro, a pandemia ela não traz nenhuma novidade. Ela apenas o quê? Ela apenas ela acaba ressaltando, ela acaba trazendo à tona, ela acaba jogando luz sobre uma realidade que já existe. Tá certo? Isso é importante. Tá? E aí, para terminar esse nosso texto, eu digo aqui o seguinte: na nossa experiência diária, o certo e o errado e as decisões que tomamos em relação a isso raramente se apresentam a nós em pacotes prontos e bem elaborados. As palavras proféticas de Joel continuam a reverberar ao longo das gerações e nos dá a oportunidade para o arrependimento. Repito essa última parte, está aqui, ó. As palavras proféticas de Joel continuam a reverberar, a repercutir
ao longo das gerações, tá? E nos dá a oportunidade para o arrependimento, tá certo? Então tá aí. Palavras aqui, esse texto eu achei esse texto muito bom. Como eu falei para vocês, é a Bíblia a Mensagem, é uma introdução à leitura do livro do profeta Joel. E eu queria terminar agora com um texto que eu também encontrei por esses dias, e você vai perceber que ele tem muito a ver com o que nós acabamos de falar. Que, como diz aqui o nosso texto, né, de Joel, é nos momentos de desastre, de catástrofe, que o profeta surge chamando a atenção para quem Deus é e para a maneira como ele age, tá certo? E aí, o nosso texto aqui final, um texto breve, ele tem como base uma passagem, um trecho que está no capítulo 55 do profeta Isaías e que nós conhecemos bem. Diz aqui o seguinte, 55:6: procurai a Deus enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto ele está próximo, enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Arrependa-se, retorne para Deus. Deus, ele perdoa. Deus, ele nos convida o tempo todo a recomeçar. E aí, esse nosso segundo texto, ele tem a ver com o título da nossa aula de hoje. A pergunta de hoje é: Deus é difícil? E aí, diz aqui o texto, presta bem atenção. Onde eu ler aqui, onde eu estiver lendo você, leia como se fosse nós. Eu também me incluo aqui, né? Vamos lá. Difícil, pergunta, Deus é difícil? Difícil é você. Você não sabe o que quer. Oscila como a onda do mar. Não tem vontade forte. Hesita a vida inteira. Vai em frente e volta atrás. Você tem medo. Você não quer romper com o mal. Você não quer romper com o pecado, com a carne, com o mundo, com os demônios, com a vaidade, com as tradições. Ah, as tradições. Você não queima os navios de volta. É uma criança teimosa e voluntariosa. Você contorna o tempo todo. Não enfrenta nada. É um preguiçoso moral. É extremamente egoísta. Tem cerviz dura. É um suicida a caminho da desgraça total. Se você até hoje não se achou, não se aprumou, não mudou de posição, ó homem e mulher ainda sem paz, ainda sem alegria, ainda sem comunhão, existe um Deus que não é difícil. Está escrito que ele é um Deus que se deixa achar por aquele que o busca. Olha que bonito isso. Nosso Deus é um Deus que se deixa achar, que se permite encontrar quando ele é buscado. Aquele que o busca, o encontra. Tá? Ele não se esconde. Ele não tapa os olhos. Não finge ser surdo. Sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59:1. Ele ama, ele perdoa, ele corrige, ele cura o interior, ele conserta, ele apruma, ele restaura, ele transmite vida, desde que seja procurado, desde que seja buscado. Não ponha a culpa em Deus, não ponha a culpa no destino, não ponha a culpa na predestinação, não ponha a culpa na igreja,
Não põe a culpa nos outros. Você é o grande culpado. E eu vou ler agora: nós somos os grandes culpados. O difícil é você. O complicado é você. A barreira é você. E aí o nosso texto termina com um chamado. Vamos, levante-se e busque o Senhor de verdade. Agora, não deixe para amanhã. Ao acabar de ler esse texto, tenha coragem pelo menos uma vez na vida. Deus não é difícil. E eu termino com 1 Crônicas 28:9, que diz assim: se o buscardes, ele deixará achar-se por ti. Se o deixardes, ele te rejeitará para sempre. Então, presta bem atenção nisso. Deus é difícil? Não. Deus não é difícil. Busquem o Eterno enquanto ele pode ser achado. Orem a ele enquanto ele está perto. Deus não é difícil. Difícil somos nós. Mas, apesar disso tudo, Deus, ele continua estendendo sua mão para nós. E ele continua dizendo: vamos, levante-se. Se você me buscar e me buscar de todo o coração, se você sinceramente se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, né? Você vai mudar de dentro para fora, tá certo? Vai haver uma conversão no seu caminho, tá certo? Então é isso. O nosso Deus, ele perdoa, ele ama, ele corrige, ele quer o melhor para nós. Só que temos que buscá-lo, temos que procurá-lo. E quando nós buscamos, ele se deixa achar, ele se deixa encontrar. Então, vamos pensar dessa forma. Por que não? Por que não enxergar a pandemia sob esse ângulo? Né? Ah, Deus é culpado de toda essa desgraça que está acontecendo? Não, Deus não é o culpado. O grande culpado somos nós. Somos nós os grandes culpados. Para terminar aqui, olha que coisa interessante. Essa semana agora, acho que foi na segunda-feira, eu estava assistindo o programa Roda Viva na TV Cultura, traz umas entrevistas muito boas. Eles estavam entrevistando um escritor, um jornalista norte-americano, chamado David Quammen. Em 2012, ele escreveu um livro que já praticamente virou um best-seller. É um livro chamado Contágio. Ele se dedica a pesquisar, estudar a fundo essas questões de pandemia, epidemias, vírus, né? E olha que coisa interessante. Ao contrário do profeta Joel, o David Quammen, ele falou assim: eu não sou profeta, mas com base nos estudos, nas observações, naquilo que vai acontecendo, ele em 2012 já tinha previsto essa pandemia que nós estamos vivendo agora, 8 anos antes, tá certo? 8 anos antes. E a tese dele, a principal tese dele é a seguinte: ele fala assim, ele fala muito em... É um termo que, se você traduzir para o português, significa transbordamento. O que é transbordamento? É quando um vírus, antes desconhecido e presente, por exemplo, em animais selvagens, como morcegos, quando esses vírus, antes desconhecidos, saltam de uma espécie para outra, tá certo? Ou seja, ele salta para um hospedeiro, vamos dizer assim, isso produz normalmente consequências que são potencialmente catastróficas. Elas não vão ser necessariamente catastróficas, mas há uma potencialidade muito grande disso.
ele fala que no caso da pandemia de Covid-19, desse vírus conhecido como SARS-CoV-2, provavelmente foi isso que aconteceu. Um vírus que se originou em morcegos asiáticos, ele conseguiu se adaptar ao organismo humano, tá? Ou seja, houve um transbordamento. Esse vírus ele saltou de uma espécie para outra, tá certo? Agora, o mais interessante de tudo isso, ele chama atenção para o seguinte: um grande problema que está acontecendo hoje é uma proximidade cada vez maior do ser humano com animais selvagens. E os animais selvagens, eles possuem milhares, centenas de vírus desconhecidos, vírus letais muitas vezes, tá certo? Só que o que acontece? O aumento populacional, a necessidade de se aumentar as plantações, de se construir novas moradias, nós estamos avançando sobre os habitats desses animais selvagens. O desmatamento, o aquecimento global. Então o que acontece? Esses animais selvagens eles estão sendo caçados, consumidos, e já viu, né? Você não tem condições sanitárias, condições de higiene, de segurança. Esses animais são caçados, são mortos, abatidos, manipulados, tá certo? E tudo isso tem sido uma porta de entrada para vírus potencialmente, né, catastróficos, como essa pandemia que temos visto agora. Tá certo? Agora, veja bem, de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? É nossa. Nós estamos fazendo isso com a natureza. Nós estamos fazendo isso com o planeta. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não adianta colocar a culpa em Deus, né? Nós temos que assumir a responsabilidade de que isso é nossa culpa. E só nós é que podemos mudar isso, né? Eu não estou colocando Deus fora da história, não. Eu só estou dizendo que se nós temos a capacidade de levar destruição, nós temos a capacidade também de reconstruir, tá? Então, termino novamente. Deus é difícil? Não, Deus não é difícil. Deus é culpado? Não, Deus não é o culpado. Culpado é você, culpado sou eu, difícil somos nós. Mas Deus, em seu grande amor, Ele continua estendendo o seu braço na nossa direção e dizendo: arrependam-se, mudem de vida e caminhem comigo, tá certo? Obrigado pela atenção. Que Deus os abençoe, lhes dê uma boa semana, debaixo da graça de Deus. Um abraço, grande abraço do Alexandre e da Sandra, viu? Tchau para vocês. Graça e paz, irmãos, irmãs, amados ouvintes. Que excelente aula, não é? Parabéns, professor Alexandre, pelo tema maravilhoso, tema que nos faz pensar. E como é bom pensarmos, não é? Como é bom saber que Deus tudo fez perfeito e tudo Deus faz perfeito. Quando Deus criou tudo aquilo que nós conhecemos, Ele estabeleceu leis físicas, leis químicas para tudo isso. E a ciência tem provado isso. Só que nós desequilibramos e temos desequilibrado todo um ecossistema, por N motivos. Mas o principal motivo, o vírus do pecado que adentrou lá atrás, por escolha, por desobediência da espécie humana. Mas Deus, no seu infinito amor, nos trouxe o antídoto para este vírus. Jesus Cristo, o seu Filho. Ele mesmo veio na pessoa do Filho para viver entre nós, para nos ensinar o amor, nos ensinar que Ele veio para resgatar, Ele veio para anular esta ação do pecado, e quando Ele está dentro de nós, como foi a proposta do início, essa convivência íntima entre Ele e a sua criação,
A coroa da criação que somos nós. Nós somos a coroa da criação, feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos a capacidade de criar. Não temos a capacidade de criar do nada, porque só Deus tem essa capacidade. Mas como somos a imagem e semelhança de Deus, temos a capacidade, sim, de criar. Como disse o professor no final, temos a capacidade de destruir, mas temos a capacidade também de reconstruir. E essa transformação de dentro para fora, ela se faz necessária, porque Jesus, ele restabelece a ordem dentro da alma e do espírito do homem. O ser humano precisa de Jesus. Por isso, a igreja, fundada por ele, está presente no mundo. E a função da igreja é justamente conscientizar a espécie humana de que ela precisa de Jesus, que ela precisa dessa reconstrução de dentro para fora e que promove o quê? Restauração, cura e vida eterna. Entenderam isso? Isso é muito importante. Ok? Parabéns pelo excelente estudo, professor Alexandre. Parabéns a todos aqueles que nos acompanham e têm juntamente conosco pensado. Nós gostamos de pensar. Tanto que no Momento com Deus, e mesmo nos sermões, eu quero pensar com você sobre. Nós temos que pensar, nós temos que refletir e temos que decidir e que decidamos de forma correta. Que Deus os abençoe. Logo mais 18h30, nosso culto presencial e também através da internet. Ok? Que Deus te abençoe, que você tenha aí um período gostoso, um almoço, não é? Com seus familiares. Aquele que porventura estiver só, lembre-se que você não está só. Eu sempre penso assim, quando eu inicio um culto com a minha esposa, estou eu, estou ela e mais 3. Nós já começamos com 5, ok? Então você não está só, então você estará com a Trindade junto com você. Amém. E que Ele te abençoe e que logo mais possamos nos confraternizar e possamos celebrar o nome deste Deus maravilhoso que não é nada difícil, é totalmente acessível a nós. Amém. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, que a comunhão e a instrução, o ensino do Espírito Santo sejam completados na vida de todos aqueles que estão participando neste momento deste culto, da EBD, do ensino da tua palavra e aqueles também que ouvirão. E que a tua bênção esteja sobre toda a tua igreja, espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo. Deus te abençoe.